Você já esteve no auge do sucesso, apenas para perceber que o chão sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento? Na longa história, uma figura imponente aprende essa verdade da maneira mais inesquecível. O rei Nabucodonosor, governante do império mais poderoso do mundo antigo, descobre que o verdadeiro poder não está nas mãos daqueles que se sentam em tronos de ouro, mas nas mãos de uma força muito maior. No tecido da história bíblica, o relato da transformação do rei Nabucodonosor destaca-se como uma narrativa profunda sobre a natureza do orgulho humano e da soberania divina. Esta história, enraizada no livro de Daniel, capítulo 4, serve não apenas como um registro histórico, mas como uma lição atemporal sobre os perigos da arrogância e o potencial redentor da humildade perante Deus. Nabucodonosor, soberano de um dos impérios mais grandiosos da antiguidade, o Império Babilônico, destacou-se por seu extraordinário poder e influência incomparáveis. Governante de uma era dourada, ele não apenas estendeu as fronteiras de seu império através de campanhas militares estratégicas, mas também embelezou sua capital, Babilônia, transformando-a em um símbolo de riqueza e inovação. Sua ambição arquitetônica é mais evidenciada pela construção dos jardins suspensos da Babilônia. Este feito não era apenas uma maravilha estética, mas também um prodígio da engenharia da época, criado supostamente para consolar sua esposa, Amitis, que sentia falta da paisagem verdejante de sua terra natal. Embora a existência dos jardins suspensos nunca tenha sido comprovada conclusivamente através de escavações arqueológicas modernas, eles permanecem uma prova do que se conta sobre a grandiosidade e a capacidade de realização de Nabucodonosor. Durante o seu reinado, de aproximadamente 605 a 562 a.C., Nabucodonosor não só consolidou a Babilônia como o centro do mundo conhecido, através de suas conquistas e edificações monumentais, mas também impôs um modelo de administração e governança que assegurava sua autoridade absoluta. O Império Babilônico, sob sua liderança, foi uma época de prosperidade econômica, avanços culturais e artísticos, além de ser um período marcado pela estabilidade política interna, apesar das constantes ameaças externas. A autoridade de Nabucodonosor dentro de seu império era tamanha que ele era visto não apenas como um líder político e militar, mas também como uma figura quase divina, com poderes concedidos pelos deuses mesopotâmicos. A sua capacidade de manter o vasto império unificado e em expansão é um testemunho de sua habilidade política e militar, assim como de sua visão para a Babilônia, que ele trabalhou incansavelmente para estabelecer como a joia do mundo antigo. No coração de seu poderoso reinado, o rei Nabucodonosor foi perturbado por um sonho que lhe tirou o sono e o deixou inquieto. Este sonho não era uma mera fantasia noturna, era uma visão vívida que apresentava uma grande árvore, cujo topo tocava os céus e era visível em todo o mundo. A majestade dessa árvore era indiscutível e seu tamanho e força pareciam inabaláveis, até que um comando divino determinou que fosse abruptamente cortada. A gravidade deste sonho deixou Nabucodonosor profundamente abalado, pois nenhum de seus conselheiros ou sábios foi capaz de decifrar seu significado. Diante deste enigma, o rei recorreu a Daniel, um exilado judeu cuja reputação de interpretar sonhos através do poder divino havia chegado ao conhecimento do monarca. Daniel, conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua conexão profunda com seu Deus, era visto como a última esperança para entender a perturbadora visão noturna. Quando Daniel foi apresentado ao sonho do rei, ele inicialmente hesitou. A relutância de Daniel era notável, pois ele sabia que a interpretação que trazia poderia ser devastadora para o rei. Com reverência e cautela, Daniel explicou que a grande árvore simbolizava o próprio Nabucodonosor, representando seu império expansivo e sua estatura pessoal dominante. No entanto, o aspecto mais alarmante do sonho não era a grandiosidade da árvore, mas o decreto celestial para cortá-la, um símbolo claro de julgamento divino, dirigido diretamente contra o orgulho do rei. Daniel prosseguiu com a interpretação, advertindo que o rei seria removido de seu contexto humano
e forçado a viver uma existência selvagem entre as feras do campo. Esta mudança drástica seria um reflexo de uma punição divina, uma humilhação projetada para expor a vulnerabilidade e a soberba de Nabucodonosor. O rei, segundo Daniel, teria que pastar grama como os bois, uma imagem poderosa de degradação, até que ele reconhecesse uma verdade fundamental. O Deus Altíssimo detém a soberania sobre todos os reinos da terra e tem a prerrogativa de conferi-los a quem ele desejar. 1 ano após seu misterioso sonho, Nabucodonosor se encontrava no terraço de seu grandioso palácio real em Babilônia. Era um dia claro, e a vista abrangia a vastidão de sua magnífica cidade. Edifícios reluzentes sob o sol, jardins exuberantes que se estendiam ao redor, e as movimentadas ruas da cidade abaixo formavam o cenário de um império no auge de seu poder. Em um momento de contemplação profunda, o rei, tomado por um sentimento de realização pessoal e orgulho, exclamou: Não é esta a grande Babilônia que eu construí pelo meu poderoso poder como residência real e para a glória da minha majestade? No entanto, essas palavras de autoexaltação não foram recebidas com o silêncio habitual. Quase imediatamente, uma voz tonitruante do céu se fez ouvir, declarando que o tempo de seu julgamento havia chegado, cumprindo o decreto revelado no sonho de Nabucodonosor. Este decreto divino não era uma simples repreensão verbal, era uma sentença que transformaria sua existência de maneira drástica e humilhante. Conforme a voz celestial anunciava, Nabucodonosor foi imediatamente afastado da sociedade humana. Seu entendimento e sua capacidade cognitiva foram obscurecidos, e ele foi compelido a abandonar seu palácio para viver entre as feras do campo. A Bíblia descreve que seu coração se tornou como o de uma besta. Ele perdeu toda a dignidade e racionalidade humanas, começando a agir e a se alimentar como um animal selvagem. Essa mudança radical serviu não apenas como um castigo, mas como uma lição visceral sobre a transitoriedade do poder humano e a soberania absoluta de Deus. Durante este período de provações, Nabucodonosor viveu isolado de seu reino e de qualquer contato humano. Suas vestes tornaram-se gastas e seu corpo foi coberto pelo orvalho do céu. Ele comia grama como os bois, e seu cabelo cresceu como as penas das águias, enquanto suas unhas se assemelhavam às garras das aves. Esta fase de sua vida foi um tempo de purificação e transformação, onde a soberba e a arrogância deram lugar à reconexão com a essência humilde de sua existência. A transformação de Nabucodonosor em um animal serve como uma poderosa alegoria para a natureza cegante do orgulho. O orgulho, em sua essência, distorce a realidade, posicionando o eu no centro do universo e relegando todas as outras preocupações, incluindo o divino, à periferia. O orgulho de Nabucodonosor o cegou para a verdadeira fonte de seu poder e sucesso. Em sua arrogância, ele havia atribuído suas conquistas à sua própria força e sabedoria, falhando em reconhecer que toda autoridade na Terra é estabelecida por um poder superior. A narrativa, no entanto, não termina em desespero. Após 7 períodos de tempo, provavelmente anos, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu, e sua razão lhe foi devolvida. Ele abençoou o Altíssimo e louvou e honrou aquele que vive para sempre. Este ato de humildade e reconhecimento da soberania de Deus foi o ponto de virada para Nabucodonosor. Sua honra e esplendor foram restaurados, e ele retornou ao seu trono, um homem mudado. Com suas próprias palavras, Nabucodonosor declarou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos céus, pois todos os seus atos são verdadeiros e seus caminhos são justos, e aqueles que andam em orgulho, ele é capaz de humilhar. Daniel 4:37. A história de Nabucodonosor é muito mais do que um relato histórico. É um conto de advertência que ressoa através dos tempos. Serve como um lembrete de que a verdadeira grandeza não está no poder mundano ou nas conquistas, mas na humildade e no reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. O orgulho, por mais justificado que possa parecer, leva à queda, enquanto a humildade leva à restauração e à verdadeira honra.